Como é que é, malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazemos aqui um carro da série então Carros para Todas as Carteiras e temos aqui um carro que foi eleito o carro, salvo erro, de 2018. Vamos aqui a falar do Peugeot 3008. Deixem-me só confirmar, carro do ano 2017. Ok, só falhei mesmo por um ano. Mas este carro na altura foi sem sombra de dúvidas revolucionário por causa acima de tudo da sua tecnologia interior, do seu bom aspecto e malta, em comparação ao modelo anterior, este carro quebrou completamente aquilo que era o padrão da Peugeot na altura, porque este carro, além de ser revolucionário interior, que eu já vos vou mostrar o porquê, porque em 2017 o carro era extremamente bem equipado, para os pergaminhos de hoje ainda o é, mas rompeu completamente a nível de imagem, porque na altura o 3008 era um carro, pá, digamos, feinho, e aqui a Peugeot conseguiu fazer um carro mesmo bastante bonito a nível estético, na minha opinião, claro, conseguiu criar aqui um subzinho mesmo muito bonito. O anterior feinho, este aqui claramente bem mais bonito, particularmente nesta cor, então, que temos aqui um branquinho alface, brincadeira, um branquinho pérola que de facto fica mesmo muito bonito neste carro. Conta com uma janta 17, naturalmente não é as mais bonitas que um carro deste pode ter, mas a nível de conforto garantidamente é, porque então temos mais pneu para amortecer e a coisa fica mais porreira. Mas malta, sinceramente, é tanto esta frente como a traseira particularmente, eu gosto bastante neste subzinho. A nível de aspecto, claramente muito interessante. E depois tem outra coisa na altura que também acho que foi considerado o motor do ano, se não foi, foi alguma coisa do género, que é então um motor 1.2 130 cavalos. Portanto, um motor pequeno, mas com bastante potência. Portec é assim o nome. 4 cilindros, mas o carro puxa mesmo bastante bem. Quando nós naturalmente formos dar aqui a nossa voltinha no carro, vamos perceber que efetivamente é um carro que, apesar de ser relativamente pesado e ter um motor pequeno, que na altura anunciavam uns incríveis consumos de 4,5 ou 5 litros, alguma coisa do género, que consegue ter uns bons consumos aliados a um disparo muito interessante. De qualquer forma, e voltando aqui à parte estética do carro, porque começámos sempre a falar um pouquinho por essa parte, mais uma vez volto a frisar aqui esta traseira, malta, muito bem conseguida na minha opinião, com esta parte em piano black e depois também aqui os cromados, tanto no símbolo como ali em baixo. Podem ver aqui Portec e os faróis também são bastante giros. Temos uma mala muito generosa e depois ainda temos um fundinho aqui que dá para guardar mais quaisquer coisinhas que nós queiramos. Portanto, a nível de bagageira bastante interessante. E a nível de interior, malta, já lá vamos, mas sinceramente acho que é um carro, como eu disse, muito bem conseguido e eles hoje em dia estão a preços bastante interessantes. Eu vou deixar aí o link do anúncio deste carro, podem ver, com a minha posição 1,80 m, podem reparar que o carro ainda tem aqui bastante espaço atrás. Tem aqui esta espécie de imitação de carbono, também bastante giro, o carro bastante clean por dentro, bastante espaçoso, acho mesmo muito interessante nesse sentido. E se formos aqui à frente, vamos ver que é aqui que de facto a Peugeot em 2017 foi um pouquinho à frente. Criou aqui o iCockpit da Peugeot, como vocês podem ver. O carro já agora conta com 93 mil km e é de 2017, como eu tinha dito. Um volante extremamente pequeno, muito agradável. Podem ver este volante muito parecido no 208 GTI, por exemplo. E ali uma consola central também com bastante qualidade e alguns detalhes interessantíssimos. Como eu disse aqui, tem esta parte tipo em carbono e o carro, isto aqui é tipo um tecido bastante insonorizado, um carro, malta, interessante, na minha opinião, sem sombra de dúvidas. E depois, claro, aqui o interior, também com estes bancos em tecido, bastante interessantes, bastante confortáveis, estão praticamente novos. E aqui atrás do volante temos então ali aquela informação do Peugeot iCockpit e como vocês podem ver aqui, temos então aqui uma panóplia aqui de opções, onde temos música, onde temos aqui a parte, por exemplo, para lidar com o ar-condicionado. Isto é touch, muito responsivo, bastante interessante. Temos aqui a parte onde podemos escolher as coisas, bastante sistemas de ajuda o carro tem, portanto é um carro bastante seguro. Temos aqui a parte do nosso telefone também. E aqui são basicamente algumas coisas que nós podemos fazer aqui com o carro. Vamos voltar à parte da música. Estamos aqui na Mega Hits, já tem aqui estas indicações todas das emissoras, mas podemos passar, por exemplo, para o meu telefone, então aí ele vai passar as músicas que estiverem a tocar através do Bluetooth Audio Streaming, que funciona bastante bem. Não é bem um Apple CarPlay, mas funciona bastante bem. Tem aqui depois também outros botões de atalho direto,
mas no geral é um carro bastante interessante nesse sentido. Podem ver, temos uma caixa de 6 velocidades, independentemente de tudo, a pessoa que conduzia o carro naturalmente nota-se que tinha anéis, porque isto já está um pouquinho desgastado. O carro era de senhora, é verdade. Era de uma senhora que só ia ao fim de semana à missa e pouco mais. Não era o caso, mas naturalmente existe essa questão. O volante, muitíssimo bem tratado, e podem ver então aqui um quadrante que já na altura nós podemos trocar isto para pôr outro tipo de informações. Aqui deste lado, como podem ver, aqui altera essas partes todas. Também temos aqui os comandos no volante bastante interessantes e qualidade bastante boa, malta, sinceramente. Se metemos aqui no modo pessoal, isto depois é tudo configurável, e neste caso temos aqui algum tipo de indicações, regimes do motor, etc. Depois temos aqui esta parte que é os mostradores, que era precisamente como estava. Depois temos aqui outra parte que é o mínimo, basicamente ele só vai mostrar ali no meio, como podem ver, e pronto, e o pessoal, e vamos para o mostrador, para mim é o mais interessante aqui. E dá para fazer mais algumas alterações, que neste caso eu não iremos muito perder tempo com isto, que vocês sabem que eu gosto é de entrar nos carros e dar umas boas voltinhas. Por isso, malta, vamos agora seguir para a intro do carro, mostrar aqui mais uns detalhezinhos e depois vamos então dar uma volta neste carro, porque sem sombra de dúvidas é um carro interessante, é um carro que para o preço, nesta altura, tem tudo para ser aquilo que ele sempre foi, um best-seller, porque é um carro extremamente bem equipado, é um carro muito espaçoso, bastante económico e que puxa bastante bem, porque aqueles 130 cavalos, de facto, locomovem este carro de uma forma muito rápida. Bem, malta, começamos já aqui a conduzir o carro, porque sinceramente é um carro extremamente confortável, é um carro que temos uma posição de condução bastante alta. O volante, o facto de ser mais abaixo, até é engraçado, acho que faz assim algum sentido, sinceramente, porque nós conseguimos ver melhor o quadrante, até porque o volante é bastante pequeno. Há alguns carros que têm volantes gigantescos, para nós naturalmente conseguimos ver pelo meio deles para o ecrã, mas no caso deste eles fizeram de uma forma diferente. Eu até vou baixar aqui um pouquinho para ele ficar mais visível o ecrã para mim. O comportamento deste carro, aqui com a caixazinha manual de 6, é interessante. Reparem a segunda velocidade, ele puxa mesmo bastante bem. É um carro que tem, vocês notam que tem um torque fortezinho, e que lá está, acaba por ser mais que suficiente para aquilo que nós precisamos para o cotidiano. E é um carro que acaba por ter boas prestações e acaba por ter consumos também bastante excelentes. A visibilidade lá para fora é excelente, o carro tem uns vidros bastante amplos, o vidro da frente também, e claramente a forma como o volante está posto não atrapalha em nada o campo de visão. Então, nesse particular, acaba por ser um carro que nos transmite bastante luz cá para dentro, um carro no qual nós nos sentimos bastante bem, como eu estava a dizer, é um carro para andar todos os dias, parece-me excelente. A nível de andamento, vamos aqui puxar um pouquinho, e vocês notam que ele até tem um barulho interessante, e puxa muito bem. Sendo um SUV, naturalmente não podemos esperar que o comportamento em curva seja desportivo, mas é um carro que se aguenta bastante bem. Reparem, estamos aqui a fazer algumas curvitas e apesar de haver algum tipo de adorno, que é perfeitamente normal, o carro suporta e aguenta bastante bem umas curvas aqui na ordem dos 90 a 100 km/h. Como eu estava a dizer, o motor é extremamente flexível, portanto se nós carregar, neste momento estamos em quarta velocidade, se eu lhe carregar, a partir do momento que o turbo entra, ele puxa-nos com veemência, claramente é um carro com uma pose e um comportamento em estrada muito interessante. Malta, é um carro que, na minha opinião, ele foi eleito o carro do ano de 2017, portanto, quando assim é, obviamente os carros têm que ter as suas virtudes, naturalmente. Claro que este motor em si, relativamente à potência dele, para um carro deste tipo, podia ser um pouquinho mais potente, naturalmente, mas acaba por ter os consumos
aliados a isso. Portanto, o que este Peugeot na altura fez foi juntar a evolução tecnológica que a Peugeot quis transmitir neste carro, que foi muito à frente, com um quadrante completamente digital, com esta ecrã touch aqui ao meio, um carro muito bem equipado até mesmo para os parâmetros de hoje em dia, mas também juntaram uma novidade, que foi um motor mais pequeno, mas um motor que puxa bastante bem. É um motor que se locomove bastante bem o carro e acaba por lhe oferecer consumos que dão perfeitamente para nós usar no dia a dia. E além do mais, como eu estava a dizer, a posição de condução é muito fixe, é um carro que se conduz bastante bem e bonito esteticamente. Eu não sei se concordas, se é um carro que te atrai, mas neste momento estamos a falar de um carro que é vendido na ordem dos 15, 14, 15, 16, no caso deste aqui será o valor da ordem disso, tem poucos quilómetros, um pouco por aí, mas isto para dizer o que é que efetivamente é um carro que pelo valor oferece bastante tecnologia, bastante conforto, bastante postura em estrada e um carro bastante familiar e bonito ao mesmo tempo. Bom, então o vídeo foi este, sinceramente espero que tenhas gostado. Acho que o Peugeot 3008 foi sem dúvida um best-seller, ainda hoje continua a ser, como eu tinha dito, como carro usado, e eu compreendo o porquê. Oferece bastante por um preço bastante interessante. Eu recordo-me que na altura, quando eles saíram, passados 6 meses, eu queria tanto ter um carro destes que eu acabei mesmo por comprar um, acho que foi o carro mais novo que eu comprei na minha vida, porque nunca comprei um carro novo, mas comprei um usado com meio ano e qualquer coisa com 6 ou 7 mil quilómetros. Malta, o vídeo foi este, sinceramente espero que tenhas gostado. Para mim, como sempre, é um prazer ter-te desse lado, embora este não seja um carro desportivo, vamos aqui despedir a mesma com uma segunda, porque é uma segunda forte. Pronto, malta, o vídeo foi este, até ao próximo.